Difícil resistir a uma guloseima, né? Salada, Não, melhor pizza, né? Melhor pizza, né? Melhor pro paladar. Pro paladar, né? Não, e você sabe, a gente viu ali várias crianças e adolescentes falando que adoram hambúrguer, pizza, bolo, chocolate. 27% das crianças baianas têm colesterol alto. É um índice altíssimo, né? Pois é, bastante preocupante, até porque esse colesterol causa diversos males à nossa saúde e principalmente depois, né, que a gente passa da infância, depois da adolescência, vira adulto, aí é que a coisa pega, a gente precisa ter essa, digamos assim, essa bagagem de saúde, né, para quando chegar na vida adulta não sofrer muito. Por isso vamos conversar, vamos esclarecer algumas situações e principalmente algumas dicas da gente manter a saúde. Convidamos aqui a cardiologista, a doutora Isabel Guimarães. Doutora Isabel, já começo perguntando ali, pizza ou salada, doutora? Bom dia, bom dia. Salada. Salada, né? Por que a pizza tão gostosa, ela é tão ruim assim, se a gente comer em excesso, se a gente ficasse comendo só pizza? É a questão que a composição da pizza, né? É massa, mussarela, que apesar de ser um queijo branco, é um queijo que tem um teor de gordura muito alto. E além do queijo, o que se é colocado em cima do queijo? Calabresa, né? Queijo catupiry. Então, cada vez mais você aumenta o teor de gordura do alimento. Então, esse é o grande problema. Agora, a gente sabe que é muito difícil fazer criança comer salada, né? Quer dizer, diante de tantas guloseimas, diante de tantas novidades aí na indústria alimentícia, voltada para as crianças, né? Como fazer com que as crianças, controlar isso, né? Esse índice tão alto de colesterol em crianças? Olha, não dá para não comer pizza, não, mas a né? questão passa por educação, né? O papel da escola, da família, é fundamental em mostrar à criança que é importante que ela tenha uma alimentação saudável desde os 2, 3 anos de idade. Então, se no ambiente escolar você já é educado a comer de uma maneira saudável e se o próprio ambiente familiar também tem essa postura, a criança vai comer eventualmente uma pizza. Porque isso não pode ser o dia a dia, o cotidiano, do hambúrguer, do cheeseburger, da batata frita. E além dessa taxa de colesterol que nós encontramos aqui em Salvador de 27%, e esses dados são dados de pesquisa realizados aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul também o perfil é mais ou menos semelhante. Então, o perfil de risco da população infanto-juvenil hoje do Brasil é um perfil preocupante, não só em relação à taxa de colesterol, mas porque o excesso de peso vem aumentando. Então, só como a gente viu aquelas duas crianças que falaram, coincidentemente ou não, eram crianças com excesso de peso. Então, esse é um aspecto importante. E qual a relação, doutora? É assim, toda criança que assim está um pouco acima do peso, é gordinha, ela tem o colesterol alto? É assim, tem essa relação direta? A criança que tem, ou seja, não só a criança que tem excesso de peso pode ter uma alteração das taxas de gordura no sangue, como também a criança que tem peso normal, né? Mas a criança que tem excesso de peso, ela pode principalmente ter um tipo de gordura, inclusive, mais preocupante, porque ela habitualmente pode ter não só o colesterol alto, mas ela pode ter um HDL baixo e ela pode ter um outro tipo de gordura que é o triglicérides elevado. Então, a gente já vê uma coisa que a gente vê nos adultos hoje, que nós chamamos de síndrome metabólica, que é uma agregação de fatores de risco. Nós já vemos também em crianças e adolescentes que têm excesso de peso aqui em Salvador. Agora, a gente falou aí da alimentação, mas há outros fatores que levam a um colesterol alto em crianças? Olha, sim, você pode ter uma história familiar, então existem pessoas que têm um caráter hereditário. Então, se você já tem seus pais que tenham colesterol alto, você pode ter uma questão hereditária, genética, que pode contribuir para o seu colesterol aumentar. Mas o percentual que tem colesterol muito elevado é um percentual menor. Então, o que a gente vê é que principalmente a principal causa de elevação das taxas de colesterol hoje na população infanto-juvenil no Brasil é alimentação inadequada e sedentarismo. As crianças estão muito paradas, elas não fazem atividade física. Existem alguns trabalhos que demonstram que crianças e adolescentes que permanecem mais de 2, 3 horas em frente à televisão aumentam o risco de obesidade. Doutora, a senhora falou essa questão da criança que tem assim, um excesso de peso, que está um pouco gordinha, que pode ter. Agora, eu sendo um pai, como é que eu vou descobrir se o meu filho, que está um pouquinho gordinho, que ele tem esse colesterol?
Tem um exame que é feito? Existe. Onde é que eu vou? Um posto de Bom, saúde o que é fazer que esse exame? nós recomendamos hoje? Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2005, nós publicamos a primeira diretriz, a primeira orientação de como você prevenir a doença aterosclerótica na infância e adolescência. E nós orientamos que a partir dos 10 anos, todas as crianças devem ter o nível de colesterol dosado, certo? Fazer o exame de sangue. Isso, exatamente. Abaixo de 10 anos, se já existe na família pais, avós que tenham tido infarto, angina, cedo, ou seja, abaixo de 65 anos nas mulheres e abaixo dos 55 anos nos homens, obrigatoriamente essas crianças já devem ter o nível de colesterol dosado no intuito que a gente possa fazer um trabalho de prevenção, de promoção de saúde. O que nós estamos preocupados é que nós sabemos que o nível de colesterol hoje elevado na criança e no adolescente, ele consequentemente estará elevado na idade adulta. E o que o colesterol alto na criança pode ocasionar? No momento da criança, da faixa etária pediátrica, ele não vai trazer nenhum problema. O problema é quando a pessoa chega na idade adulta, porque vai existir uma deposição, um acúmulo de gordura nas artérias. Isso pode levar a outras doenças. Isso vai levar ao que nós chamamos de doença cardiovascular. As doenças cardiovasculares constituem hoje a principal causa de morte entre adultos no Brasil. E o que nós estamos observando é que se nossas crianças e adolescentes persistirem com níveis elevados de colesterol e forem agregando outros fatores de risco, principalmente a obesidade, que vem aumentando a população infanto-juvenil, seja no sul e sudeste, no norte e nordeste, nós teremos adultos jovens muito mais doentes, mais precocemente do que nós estamos vendo hoje. Doutora, essa questão da alimentação levanta muitas dúvidas. Os pais às vezes ficam, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? A gente foi às ruas, ouvimos esses pais. A gente tem algumas perguntas aí que a senhora pode nos ajudar a responder, doutora. Vamos ouvir. Esse misto todos os dias tem muito colesterol. Todo dia eles levam para escola? Todo dia leva para a escola. Só que suco de caixinha é o que ele quer. Suco normal nem pensar, não gosta. Problema ou não? E aí? Problema. O que é o misto? O misto é pão de sanduíche, manteiga, queijo, habitualmente queijo prato, queijo mussarela e presunto, que é de porco. Então você vê que tem um teor de gordura saturada muito grande nesse alimento. Mas e aí, dá para trocar, por exemplo, Dá. o misto, colocar um misto, mas um misto mais saudável? Dá, porque aí o que você vai fazer? Você vai trocar, em vez de você usar a manteiga, você pode usar uma alvarina, e que nós temos no mercado. Alvarina, doutor? Alvarina porque não é margarina, né? Então nós temos no mercado uma linha que é a alvarina, que é a Becel, que todo mundo encontra conhece. lá no supermercado a diferença de margarina. Isso, né? Que a gente tem no mercado a disponibilidade da Becel. Nós temos usar o queijo branco, que é o queijo magro, né? O queijo tipo ricota, o queijo tipo cottage. E se você for usar, você pode pegar um peito de peru, desfiar, um peito grelhado, ou você pode usar o peito de peru, né, o blanquet, que não deve ser utilizado todo dia, mas que pode ser utilizado como opção, ou a própria geleia. Então você tem outras opções. E fruta. As crianças hoje não comem fruta. E uma coisa de caixinha tem problema? Olha, não é o ideal, né? Não é o ideal. O melhor é que você possa levar um suco natural. E existem sucos que você pode fazer em casa e que a criança pode levar e que não tem nenhum problema. Certo. Vamos ver mais uma pergunta, vamos lá? Eu quero saber se, na verdade, com que frequência a gente pode dar para eles salgadinhos, eles costumam comer bastante, se tem alguma precaução, algum cuidado que a gente deve tomar, se causa algum problema. Salgadinho aí deve ser os chips, né? Não é um alimento que você deva utilizar, né? Primeiro que tem um teor de sódio elevado. Segundo que você pode ter o que nós chamamos de gordura trans, que é um tipo de gordura muito ruim. Você só pode consumir abaixo de 1% da composição do alimento em relação à gordura trans. Então, os salgadinhos, eles devem ser evitados ao máximo. Mas não é... Só que é uma coisa prática, então as pessoas acabam liberando. O que nós vivemos hoje no nosso cotidiano, na sociedade? As mulheres foram para o mercado de trabalho. As crianças permanecem em casa, ou com os avós, ou com a secretária. Não existe mais a cultura da família sentar à mesa para o almoço, para o jantar e para o café da manhã. Então, não existe aquele momento das pessoas comerem em conjunto. Isso é muito ruim.
Eu sempre ouvi dizer que ovo todo dia é um problema sério. Realmente é? Pode contribuir para aumentar a taxa do colesterol? A questão é o comer a gema todo dia, porque a clara ela pode ser ingerida diariamente sem problema nenhum. A gema é que não deve ser consumida todos os dias pela criança. Ela pode consumir pelo menos 2 gemas de ovo na semana, no máximo. Sabendo que a gente, às vezes, utiliza o ovo em outros alimentos. Então, se você faz um bolo, você usa gema de ovo, né? Então, você tem que contar essa ingestão também. Um bolo, por exemplo, né, tem ovo, né? Às vezes a gente esquece que bolo, na maior parte das vezes, tem ovo. A gente não conta esse ovo que está presente no bolo. Agora, a doutora falou aqui, você ouviu muito bem, que a gordura, gente, esse colesterol ruim é bastante preocupante. A gente tem que se preocupar em comer muito bem, tem que fazer o exame, depois de passou dos 10 anos de idade, tem que ir no posto de saúde, fazer exame de sangue para ver se está com colesterol alto. Aí, se tiver com colesterol alto, você pode ir, por exemplo, ao Hospital Ana Nery, que tem um serviço de atendimento gratuito. A doutora Isabel, por exemplo, é coordenadora de lá desse serviço de cardiologia lá. A pessoa identificou, doutora, que tem colesterol alto. Como é que a pessoa pode se livrar desse problema? Lá, vocês passam orientação, tem algum tipo de tratamento ou medicamento também é necessário? Bom, primeiro que quando você faz o diagnóstico, você tem um colesterol elevado, o pediatra, ele tem todas as condições de dar o encaminhamento inicial. Certo. Em relação a ver se existem outros fatores associados, se a criança está com excesso de peso ou não, né, se a criança tem pressão alterada ou não. Então, esse primeiro momento desse diagnóstico, né, que tem um colesterol elevado, o colesterol total, ele deve partir para uma segunda coleta de sangue, onde nós vamos fazer um detalhamento em relação a esse perfil de gordura no sangue, até para a gente ver qual é o valor do colesterol bom, que nós sabemos que nós temos, qual é o valor do colesterol ruim, que é o LDL colesterol, e qual é o valor do triglicérides. A partir daí, alguns casos, porque o serviço do Ana Nery é um serviço que é um serviço especializado em cardiologia pediátrica, ele não vai conseguir atender toda uma população. Então, para um serviço desse, como também nós temos os serviços de endocrinologia do Hospital das Clínicas, endocrinologia pediátrica do Hospital das Clínicas, nós temos um ambulatório de obesidade infantil, nós temos um serviço de endocrinologia pediátrica no Roberto Santos. Então, são unidades onde as crianças que tenham problemas mais sérios devem ser encaminhadas. Então, de uma maneira geral, do ponto de vista populacional, o pediatra tem toda a condição de dar o primeiro atendimento em conjunto com a nutricionista para dar as primeiras orientações para ter uma mudança em relação aos níveis de colesterol. Doutora, vamos ver mais uma perguntinha aqui? Essas papinhas que a gente compra no mercado, industrializada, dá todos os dias para o bebê, faz mal? Não deve dar um alimento industrializado a uma criança todos os dias, um lactente que é em fase de crescimento. A alimentação ela deve ser a mais natural possível, de preferência ser feita todos os dias para a criança. Agora, deve-se usar numa situação emergencial esses potinhos, porque existem produtos ali dentro para manter, para conservar aquele alimento, um teor de sal maior. Então, sempre uma criança que está nessa faixa etária, ela deve ter o alimento mais natural possível. Agora, doutora, criança menor de 1 ano de idade, né? Que normalmente até os 6 meses vai a alimentação, é o peito, né? Assim, o leite materno. Depois começa a introduzir as papinhas, as primeiras frutinhas, enfim. Até o 1º ano de idade da criança, já ouvi dizer que não pode dar açúcar, que você previne muitas doenças no futuro. Isso realmente é verdade? Não incluir o açúcar na alimentação? A criança não precisa. A questão do açúcar Colocar o açúcar no leite. A questão do açúcar e do sal é uma questão cultural. É uma questão nossa. Então, às vezes o adulto ele quer transferir para o bebezinho o paladar dele. Não existe isso. Então, se a criança, se ela sente o açúcar, o doce natural das frutas, isso é que é o necessário. Da mesma forma que os alimentos contêm o teor de sódio que nós precisamos. Todo o sal que nós acrescentamos é uma questão cultural nossa. Por exemplo, a Bahia, nós ingerimos habitualmente um teor de sal 4 vezes maior do que é ingerido na Europa e nos Estados Unidos. Porque nós temos uma cultura nordestina onde o teor de sal é muito alto. A senhora falou muito bem. Aqui na Bahia, né? Esse é um problema nosso, né? Pois é, vamos ficar atento a isso. Doutora, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui a respeito desse colesterol aí, que às vezes é complicado de falar, às vezes a gente não entende exatamente o que é colesterol, mas é a gordura que entope às vezes da gente principalmente, não é isso, doutora? É preciso mudar hábito, né?
Isso é que é importante. É fundamental que as pessoas entendam que nós temos um papel, a mídia tem um papel muito importante, as escolas têm um papel muito importante, o governo tem um papel fundamental em que a gente possa mudar o estilo de vida da nossa população jovem. Então, nós adultos temos esse papel de educar, para que a gente tenha um jovem no futuro mais saudável. Obrigadíssimo, Então, doutora, obrigada. Obrigada a você. Bom dia.